Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aí para o módulo 164, que vamos falar das palavras que se flexionam, aquelas palavras que tomam ali, né, um jeitinho certo de encaixe dentro de uma frase, dentro de uma questão, dentro de uma oração, né? Palavras aí que têm o seu lugar certo. A verdade é essa, se encaixam, né? E que com esses encaixes, com essa flexibilidade, nós conseguimos entendê-las melhor, ok? Bom, ao estudar a classe dos verbos, é possível perceber o quanto essas palavras são complexas. Isso se dá, sobretudo, pela quantidade de variações que eles sofrem, já que em sua forma pode mudar quanto a pessoa, número, tempo e modo. Veja o exemplo. Vamos lá. Aqui nós temos a palavra evoluir. Aí eu tenho uma flexibilidade aí para elas. Eu tenho o evolu, né? Eu tenho evoluirdes e eu tenho evoluam, né? Evoluo, primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Ok. Evoluirdes, segunda pessoa do plural do futuro do subjuntivo. E evoluam, terceira pessoa do imperativo afirmativo. Bom, nesse exemplo foram dadas algumas possibilidades para o verbo evoluir, considerando-se as flexões que os verbos sofrem. Vê-se então que essa classe de palavras é variável. Então vamos lá para as definições. Palavras variáveis são aquelas que podem sofrer alterações em sua forma por meio do acréscimo de desinências nominais ou verbais e de depender da classe morfológica. Ok. No entanto, existem também as palavras que não se flexionam. A elas dá-se o nome de invariáveis. Algumas classes morfológicas que caracterizam pela invariabilidade são elas: os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Ótimo! Então vamos lá. O que são palavras invariáveis? São aquelas que não sofrem mudanças em sua estrutura, não se flexionando em gênero, grau e número, ou não se flexionando em gênero, número e grau, ok? Bom, olha, novamente aqui nós vamos falar um pouquinho da o que? Classe invariável. E vai entrar o que? Advérbio, né? Vocês adoram os advérbios. Bom, vamos lá. Advérbio. Palavra que indica a circunstância de uma ação verbal. Desse modo, o advérbio altera profundamente o sentido de uma mensagem. Além disso, a depender da circunstância indicada, ele pode receber variadas classificações. Nesta tabela há alguns exemplos. Olha, pessoal, vocês sabiam disso? Claro que sabiam, porque nós falávamos de alguns advérbios, né? Tem advérbio de tempo, de lugar, de intensidade, né? Então vamos lá, relembrando isso daí. Advérbio de lugar. Exemplo: dentro, embaixo, longe, aqui. De tempo: amanhã, ontem, cedo, tarde. Advérbio de modo: calmamente, depressa, generosamente. Advérbio de intensidade: muito pouco, bem, demais. O advérbio também pode modificar o adjetivo, lembram disso? O próprio advérbio, como em. Então, ele pode modificar o adjetivo e o próprio advérbio. Então, vamos lá. Ele é esperto demais. Em que demais intensifica o sentido do adjetivo esperto. E em acordei cedo demais, em que demais intensifica o sentido do advérbio cedo. Entenderam? Não é tão complicado assim, não é verdade?
Então, vamos lá. Continuando aqui. Veja que tais palavras não podem se flexionar de modo algum. Em se tratando de advérbio, não é possível escrever amanhãs, por exemplo. Além disso, um advérbio pode modificar um adjetivo ou outro advérbio. Vamos lá. Primeiro, as evoluções da sociedade podem ser consideradas muito vagarosas. As evoluções da sociedade sempre aconteceram muito vagarosamente. No exemplo 1, o advérbio muito se liga ao adjetivo vagarosas, modificando-o. Já no exemplo 2, o mesmo advérbio muito modifica outro advérbio, a palavra vagarosamente. Olha que interessante. Vocês entenderam como um consegue trabalhar com o outro, ter uma harmonia e sem mudar o sentido da oração, da frase? Bom, vamos lá. Falando-se da preposição. O que é uma preposição? Palavra que conecta dois termos a uma oração, ou seja, liga dois termos em uma oração, dentro de uma oração. Ao primeiro termo, dá-se o nome de antecedente e ao segundo, consequente. Ok? Então, antecedente e consequente. Então, a preposição liga um termo antecedente ao termo consequente. Até mesmo para poder o quê? Dar um sentido. Por ser uma classe morfológica limitada, isso é por apresentar uma quantidade fixa de palavras, diferentemente, por exemplo, no caso, diferenciando aí do substantivo, que é uma classe aberta. É possível listar todas as preposições existentes. Então, vamos lá. Olha as preposições aí. A, ante, após, até, com, contra, de, deste, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Gente, olha que interessante. Essas são as preposições. Lembra que na aula anterior nós falamos da hierarquia das preposições? Vocês lembram disso? Olha que bonitinho, ó. Em forma aqui, ó. Lindinha, maravilhosa. Nenhuma está atropelando a outra. Ó, e até em ordem alfabética, se você for falar. Nós temos primeiro o A, aí depois temos o C, o D, o E, depois vem pro P, pro S, pro T. O T não tá aqui na frente, não, pulando a vez do A. Então, até nisso, se há uma hierarquia. É a ordem que devemos respeitar das preposições. A preposição per não costuma aparecer sozinha. Ela frequentemente ocorre em contração com um artigo definido. Assim temos o per mais o vai ser pelo. O per mais os vai ser pelos. O per mais a, pela. E o per mais as, pelas. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos falar de conjunção, ok? Aí, nós temos as conjunções aqui. Temos também as interjeições, o quadro aqui das coordenativas e das subordinativas. Conjunção coordenativa, aqui nós temos e, todavia, o ou, portanto. E as subordinativas, essas são mais fáceis, que, porque, o se, o conforme. Nós temos as duas tabelas de comparação, meus amores, ok? E aqui nós temos também a interjeição, tá? Que é uma palavra de expressão empregada para expressar emoção, ordem ou apelo. Aí tem aqui ó, aquele ó, oba, que se dá com alegria. Depois, cuidado, olha, é uma advertência. Depois, ai, ui, quer dizer o quê? Uma dor. Ok, meus amores? Então, aqui está a nossa aula que fala-se das palavras que se flexionam e a lição eu deixo no vindimo para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus.